Então, hoje é dia 3 de fevereiro, já acabou janeiro, agora daqui a pouco carnaval, e aí daqui a pouco final do ano de novo. O tempo vai voar. E, e aí eu estou vindo aqui para compartilhar um pouco, porque aqui, né, no Muda, o processo ele é um processo de trazer energia para a vida comunitária, porém, desde sempre hum, foi baseado na percepção de que a vida comunitária ela, ela não se afasta, ela não se isola, ela não se separa do todo, da rede inteira. Então, a gente se dedica a uma vida comunitária sem isolamento, sem fechar, sem acreditar que dá para a gente formar um pequeno grupo e se salvar sozinha. Não existe isso, né? Só na ilusão. Então, é um desejo, uma necessidade, uma lógica de vida comunitária, onde o ser humano ele é um ser comunitário e a gente cresceu numa produção de um individualismo. Então, o nosso desejo, que foi injetado em nós, o desejo da gente ter a nossa casa, né, a minha casa, a, a, a minha privacidade, a minha geladeira, o meu carro, né? Então a gente tem fomentado em nós esse desejo de do individualismo, meu dinheiro, a minha liberdade de fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Então, conforme a gente foi sendo educada e preparada para viver uma vida assim, e essa é uma vida insustentável, porque não tem para todo mundo, porque a gente não vive isolado das relações e porque a dor do outro nos afeta, e não é que a dor do outro nos afeta porque a gente está prestando atenção na dor do outro. A dor do outro nos afeta porque a relação da dor do outro com a gente vai transbordar essa dor. Então, é uma é inevitável que quando eu estou sentindo dor, eu não haja como se estivesse sentindo dor e logo eu acabo atingindo o outro, ativando a dor do outro. E nesse ciclo vicioso de dor, sofrimento, de conflitos, é lógico que é necessário o ser humano se reconhecer como comunitário. Mas a comunidade não é a família. Família é um, um, um modo de estar na comunidade, mas ela não é a comunidade. E a comunidade não é um grupo que vem morar junto. Esse é um modo de estar em comunidade. A comunidade são todos os seres humanos se relacionando com todos os outros seres vivos, sencientes. Então, a comunidade é algo que vai muito além daquele lugar, daquele acordo, né, daquela experiência de vida e daquelas relações. Então, por isso que, mesmo quando a gente escolhe viver uma família, né, essa nossa pequena comunidade, ela está em relação com o todo. E quando a gente escolhe expandir essa família e fazer esse casamento entre várias pessoas, várias famílias, essa conexão, ela extrapola, né? Então ela vai tendo, ela é aberta. Então, por isso que a gente nunca acreditou em práticas onde a gente se separasse e falasse assim, não, quem está aqui, melhor cortar laços com o mundo fora, porque senão você vai sentir, você vai ficar tentado a voltar para um mundo individualista. A gente nunca pensou, nunca acreditou, nunca praticou isso, e falo isso porque muitas práticas comunitárias decidem isso, né? Vamos nos fechar aqui, porque lá fora é uma ameaça.
Então, por isso, para a gente ficar, sempre ficou muito claro, a gente acabou constituindo um processo comunitário muito fluido, que está em construção contínua. Então, tem gente que mora aqui integralmente, tem gente que mora parte do tempo aqui, parte do tempo em outro país, tem gente que tem residência aqui, residência em outra cidade, e que flui, que vai, que vem, e que traz notícias, e que leva notícias. Então, é um processo que a gente não sente ameaçado por outros modos de vida. E os outros modos de vida que estão mais distraídos em relação a esse individualismo, faz a gente repensar e espelhar e olhar para o nosso individualismo que não cessa assim que a gente vem morar junto. A gente não deixa de ser individualista só porque a gente compartilha uma cozinha ou porque a gente não é dono de uma terra. O individualismo ele vai continuar pulsando em nós, né? E aí a gente cuida disso. Então, é por isso que tá tendo esse encontro, porque de, né, a gente sempre tem processos abertos para fora, tanto de vivências, como vai acontecer agora durante o carnaval, a gente vai ter um retiro de carnaval, então é aberto, as pessoas vêm participar, como das vivências online que a gente faz, também é aberto para as pessoas participarem, mas é sempre para aquele grupo que escolhe, para aquela pessoa que escolhe participar dessa vivência. Então, de tanto em tanto, a gente também faz um encontro, tanto online como presencial, aberto, que não está pautado numa vivência, que é para manter essa comunicação bem ativa e, e cair em algumas ilusões, né, de que um processo comunitário é um processo aqui que só está acontecendo aqui dentro e com a gente que está aqui. Então, né, com essa força de retomar um processo comunitário, as coisas foram se expandindo. Então, outros espaços foram sendo ocupados por outras pessoas, e todos em conexões, e foram criando vilas. Então, Muda é uma vila, a Vila 11 é outra vila, a Vila Içá é outra vila, a Vila Cria é outra vila, e todas elas têm uma autonomia como vilas, como aquele grupo de pessoas que está naquele tempo, naquele espaço, naquela construção, naquela constituição, e todos nós estamos conectados, né? Fazendo essa vilas em rede. E essa vilas em rede, ela não compartilha somente práticas, princípios, percepções, ela também compartilha espaços. A gente transita muito entre os espaços das vilas. As crianças totalmente, né? Para as crianças não tem absolutamente nenhuma fronteira, elas estão, todos os lugares são os lugares delas, e os adultos também não têm essa fronteira, mas têm essa percepção de que, se eu for tirar uma coisa desta cozinha, é melhor eu avisar o pessoal que usa essa cozinha que essa panela vai estar na outra cozinha. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, aqui estamos, né? Estamos nessa Vilas em Rede, que não é uma fuga de um mundo fora daqui, como se existisse isso, né? E a gente, ao mesmo tempo, participando de um mundo como um todo, a gente tem essa oportunidade e essa escolha de trabalhar em nós esse processo da nossa percepção do mundo. Porque toda a percepção do mundo inclui a gente, porque quem está percebendo somos nós. Então, várias pessoas percebendo o mesmo mundo são várias percepções. Não é? Então, o mundo não tem uma percepção dela, é sempre um encontro com ele. Então, reconhecendo isso, que a percepção do mundo é a nossa percepção. Então, se o mundo está com problema, a nossa percepção é que precisa ser olhada.
né, que precisa ser cuidada, porque a gente está projetando esse mundo com problemas. Então, a gente tem esse espaço, que é um espaço que nos dá tempo, que nos dá espaço, que nos dá condição. A sensação, por exemplo, a minha sensação pessoal é isso, que se tudo der errado, se eu não conseguir, por exemplo, assumir compromissos financeiros, se eu não conseguir trabalhar, se eu não conseguir sustentar a minha vida, se tudo der errado, não me falta casa e comida e boa companhia. Então, se tudo está errado, está muito bom. E essa é uma sensação que dá mais estrutura para a gente fazer alguns saltos, para a gente arriscar algumas coisas. Porque se tudo der errado, tá ótimo. Sendo que quando a gente constrói uma vida individualista, se tudo der errado, a gente vai ter o fantasma de morar na rua, nos acompanhando. E esse é um fantasma grande, grave, que nos impede. Ou a gente vai ter o fantasma da humilhação, de ter que pedir favor para alguém, de voltar para casa da mãe, enfim, seja o que for para cada um, né? E eu sinto que num processo comunitário não passa por aí, porque se tudo dá errado, não tem humilhação, você já está no lugar onde já te possibilita ter um lugar para morar e ter uma comida para comer e ter boa companhia para você atravessar esse momento que é cíclico, que vai passar. Então, é uma bênção mesmo se colocar neste lugar, mas, claro, que a gente perde um monte de coisa quando a gente faz isso. A gente perde o impulso individualista. E perder o impulso individualista é ir contra a nossa formação. A gente foi formada para ser individualista. Se a gente vai desinvestir nisso, a gente vai ter um conflito interno. O que é que está acontecendo? Né? Qual é o meu controle das coisas? Qual é a garantia que eu tenho? Qual é o meu dinheiro? Né? Qual é as minhas necessidades? Quais são? Então, a gente não sustenta uma vida individualista porque ela é a melhor. A gente sustenta porque ela nos dá muitas vantagens inventadas, com o fantasma da desvantagem, que você pode um dia passar por uma humilhação, que você pode parar na rua, que você pode ficar sem comer, que você precisa pedir, e vai depender da bondade do outro te cuidar. Então, com esse fantasma, e isso nos dando, então, impulso para lutar para o nosso controle e garantia, se cria um conceito individualista de viver que fica muito difícil abrir mão. Mas quando a gente reconhece que não tem mais esse fantasma do abandono, você pode ir saindo do campo do individualismo. Então, primeira coisa para um processo comunitário ele funcionar é finalizar competição, comparação, meritocracia, finalizar tudo isso para não ter, junto com a gente, a ideia do abandono, do cancelamento. Então, a gente começa a cultivar um ambiente onde não tem a possibilidade de alguém ser cancelado, onde não tem alguém competindo, nem consigo mesmo, nem com outras pessoas, onde não tem comparação. E esse ambiente saudável, esse ambiente relaxado, esse ambiente cheio de estrutura, né, para você se manifestar na sua singularidade, ele entra em conflito com a nossa formação. A gente não foi formada para isso. A gente foi formada para competir, para comparar, para merecer aquilo. E quando para se defender do cancelamento, né? E quando isso não está no nosso campo, quando está tudo bem, quando a gente volta a ser humano, aquele humano naturalmente empático, que se sente bem porque não tá sozinho, dá conflito. A gente foi formado por uma coisa e está vivendo outra.
Então, o começo da vida comunitária é muito conflituosa, porque a primeira sensação que dá é: eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo o estímulo de brigar, de lutar, de competir, de, né, de chegar lá. Eu estou perdendo isso. E vai gerar um conflito, porque a gente foi formada para isso. Vamos, aonde que você vai chegar? Vamos, no que você vai trabalhar? Né? Então, vai parecer, dar esse choque, parece, não, tem alguma coisa errada. Por isso que, geralmente, uma vida comunitária é construída para contemplar esse conflito, então, esse conflito fica nós contra o mundo, contra fora. Então, a gente tenta fazer com que o conflito fique fora. São eles lá fora, é essa sociedade, é esse sistema, e nós aqui não. E aí, continua com esse ciclo vicioso, né, da competição, da comparação, da possibilidade de cancelamento e tal, em grupo. Então, este grupo competindo com o mundo, esse grupo sendo cancelado ou cancelando o mundo, esse grupo se comparando com o mundo. Então, aí tem essa separação para continuar uma individualidade, um individualismo, não é nem individualidade, um individualismo em grupo. Este grupo é individualista. Isso é nosso, nós que construímos isso. Não vem você querer fazer parte de uma coisa que a gente construiu. Você precisa merecer para estar aqui, né? E nós não queremos nada com o mundo lá fora, porque o mundo lá fora é uma ameaça. Então, aí a gente vai vendo esses dogmas, esses espaços sendo criados cheio de restrições, né, vamos nos afastar da ameaça. Quando isso não está, né, quando a gente iniciou aqui o nosso processo comunitário e continua alimentando esse processo comunitário, não tendo isso, pode ir para fora à vontade, fora pode entrar, pode ser diferente, pode, né, não é uma ameaça, não é uma ameaça. Você está aqui de vez em quando e fazendo parte daqui sem estar aqui o tempo todo, não é uma ameaça. Você escutar outros modos de pensar, olhar para outras, não tem ameaça. Por não ter essa ameaça fora, né, dessa relação dentro e fora, então quem vai ser meu inimigo? Quem vai ser aquele com quem eu vou competir, com quem eu vou me comparar, com quem eu vou tentar me superar nos meus conflitos para poder merecer alguma coisa? Vai ser entre nós mesmos. Então, o começo, ele é uma construção de uma desconstrução de tudo isso, de um reconhecimento que a gente foi treinada a ter o inimigo e se juntar entre os amigos para lutar contra o inimigo. E quando a gente tem um ambiente que não tem inimigo, não tem inimigo aqui dentro e não tem inimigo lá fora, dá um pane, dá uma crise. Ah, não, eu vou ter que encontrar esse inimigo aqui dentro. E aí a gente começa a me olha o jeito que esse aqui lava a louça. Pronto, encontrei meu inimigo. Olha o jeito que esse aqui gosta de tomar café. Pronto, né? E aí a gente vai passar por todo um processo onde os inimigos vão estar aqui dentro. Porque somos singulares, porque a gente pensa diferente e a gente vai sentir essa ameaça aqui dentro. Aí quando você olha e fala assim, pô, mas ninguém está pedindo, e ninguém está me acusando, ninguém está me criticando, eu não preciso me comparar a ninguém. Então tem alguma coisa esquisita. Porque eu não consigo sustentar que tem esse inimigo aqui dentro. Aí eu não consigo mais ver inimigo fora, pronto. Mas eu fui criada para ter um inimigo, então cadê o inimigo? Está aqui dentro, sou eu mesmo. Eu mesma ser minha inimiga. E aí eu vou viver em conflito. Porque eu mesmo vou querer tentar me superar, eu vou me comparar, eu vou comparar se eu tiver a vida aqui como é que é, e se eu tivesse a vida fora, vou me comparar com meus amigos, minhas amigas que estão vivendo outras experiências, ou mesmo aqui dentro, nossa, essa pessoa aqui dentro está vivendo feliz e eu não estou feliz, tá? Então,
eu vou entrar nesse conflito interno de comparação, de competição, de justificativa, de julgamento. Por quê? Porque a gente foi formada para isso, só por isso, não porque é a natureza humana, porque a gente foi desumanizada a esse ponto. E aí a gente vai sustentando um ambiente até que todos esses conflitos caiam. O conflito não está lá fora no mundo, o conflito não está dentro da comunidade, o conflito não está dentro de mim, não existe conflito. Mas aí, quando a gente pensa que não existe conflito, a gente vai achar que tem alguma coisa errada. Porque a gente também aprendeu que o conflito é bom. O conflito é movimento. O conflito faz você chegar em algum lugar. Então, neste momento, a gente está vivendo um processo dessa genealogia do conflito, de olhar para isso, né? O conflito, ele existe, porque a gente criou e desenvolveu e sustenta, então existe um conflito, mas todo conflito ele ou gera ou foi gerado por um problema. E aí a gente começa a ter problema e conflito colado, identificado como se fosse uma única coisa. Problema e conflito é a mesma coisa. Então, realmente não dá para viver sem conflito se eu acho que conflito e problema é a mesma coisa. Porque uma vida que está o tempo todo em contínua transmutação, transformação, em movimento contínuo, o tempo todo acontecendo isso, né? Esse é o modo de viver e de existir. Então, um dia tem sol, outro dia tem chuva, outro dia tem frio, às vezes tudo no mesmo dia, tem um dia, tem a noite, tem um ano e depois outro ano, e muda o planeta aqui, Plutão entra em Aquário, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, é um movimento contínuo acontecendo. Esse movimento a gente reconhece ele como uma problemática, ele ativa problemas, ele ativa problemáticas. Mas se eu acredito que problema é conflito, pronto, tudo isso vira um conflito. Se eu consigo perceber que conflito é uma coisa e problema é outra, eu consigo olhar para o problema livre de conflito. E olhar para problema livre de conflito junto são muitas percepções de ângulos diferentes compondo essa olhada. Então, amplia muito. Agora, se eu quero olhar para o problema com conflito, quanto mais gente, pior. Porque aí dá guerra. Olhar para o problema com conflito chama guerra. E olhar para o problema sem conflito chama vida, né? Essa vida de movimentos que vão gerando deslocamentos e a gente tendo que lidar. Mas agora está frio, antes estava calor. Esse é o nosso problema. Saímos de casa achando que ia fazer calor o dia inteiro e agora está frio. Pronto, eu tenho um problema, não tenho um conflito, né? O cosmos não está querendo me castigar. Então a gente está no momento, inclusive eu vou lançar esse final de semana um convite para fazer um grupo de 4 encontros, agora para o final de fevereiro, acho que é de 19 de fevereiro até 31, 4 encontros que vai chamar assim, Conflicto para que te quero. Vai ser em espanhol para ter essa coisa mexicana, meio argentina, meio... Conflicto para que te quero. Para a gente fazer a genealogia do conflito. Aí a gente faz esse estudo da genealogia do conflito, consegue diferenciar conflito de problemas, e esse é o campo da nossa jornada, dessa mini jornada, né? 4 encontros para uma genealogia de conflito. Outra coisa que a gente vem fazendo aqui é que a gente tem encontros abertos, né, comunitários aqui abertos, para que as pessoas tenham
experiências mais amplas. E todo mundo que se organizou numa experiência apresenta aqui, né? Então, tanto para nós aqui da Vila, como a gente também, isso já está ganhando sustentação a ponto da gente abrir para a cidade e abrir para quem quiser, que como é uma coisa, 1 hora por dia, né? Então, às 8 da manhã, toda manhã, a gente tem uma prática. Então, na segunda-feira eu trago a técnica Alexander, na terça-feira a Thaís traz yoga, na quarta o Danilo puxa o ritualísticas, agora a gente está fazendo o caminho do louco, do tarô. Na quinta-feira, o Fabiano traz Feldenkrais. Na sexta-feira, ele está aberto, aparece algumas coisas, a taquetina, quando a Gabi e a Manu estão por aqui, puxam, ou às vezes alguém puxa alguma coisa, a gente usa esse horário da sexta da manhã, mas também sexta é um dia de feirinha, então é um dia que também as pessoas já estão. Aqui sextou total. Sexta é realmente um lugar que sextou. E, e tudo isso é presencial. Tudo isso é presencial. Então, por enquanto, a gente fez, não é obrigatório, então não é quem participa aqui da Vila precisa participar disso, não. Inclusive, quem oferece está preparado para isso, para de repente se oferecer e não aparecer ninguém naquele dia. Não é nada pessoal, não é um conflito isso, né? E você pode olhar para isso como uma problemática. Será que é para eu fazer a prática sozinho? Será que esse horário está já ocupado com outras coisas que eu não percebi? Será que essa prática está gerando alguma coisa nas pessoas? Não vou ficar na fantasia do conflito, eu posso ir lá e perguntar, né? Como é que é essa prática? As pessoas poderem falar tranquilamente, essa prática não. Me conta um pouquinho mais, por que que você não gosta dessa prática, né? E ter interesse genuíno e desconstruir coisas e abrir problemáticas. Vamos conversar sobre isso, né? Ou ter uma intuição, uma percepção e falar: nossa, eu entendi por que que não vem ninguém na minha prática. E pronto, todo mundo ganhou com isso. Então, não é obrigatória a prática. Agora, a gente está sentindo que a gente já tem praticado o suficiente para poder abrir para fora, das pessoas chegarem aqui e praticarem com a gente. Então, por ser, né, um, 1 hora por dia, nesse horário, aqui a 7 quilômetros da cidade de Piracaia, claro, é muito limitada, é uma abertura para quem está aqui do lado, para quem é vizinho, né? Ou para quem vem passar um período aqui. Então, a gente também tem a gente preparou, né? Porque as nossas acomodações aqui, eu nunca me atreveria a colocar no Airbnb, porque eu ia receber um monte de críticas, né? Nossa, justo uma goteira em cima da minha cama. Bom, a gente acabou de arrumar o telhado, agora vem um vento e chove de uma certa maneira que nesse dia deu essa goteira. E vamos ver se a gente consegue arrumar, ou você muda a cama de lugar, né? Então, a gente não colocaria no Airbnb para não ser esse fracasso. Mas a gente tem preparado habitações bem que no nosso padrão é bem confortável para as pessoas também virem. Então a pessoa vem, ela se hospeda aqui, uma hospedagem, né? Tá ali, ela tem seu quarto, tem um banheiro individual ali, ela tem acesso 24 horas na cozinha, então ela pode tanto trazer seus alimentos e cozinhar, ela pode se juntar com as pessoas que estão aqui, cozinhar para trazer para o almoço comunitário, se juntar, ou, ou quando não tem almoço comunitário, tem ali uma outra pessoa que já vai cozinhar, então pode se juntar a ela, ou pode fazer sua própria comida. Então, tem essa hospedagem mais livre. E aí, quem tiver nessa hospedagem também pode participar dessas experiências que estão abertas, que são comunitárias. Então, isso é uma coisa que a gente está abrindo, porque ganhou estrutura para isso, porque ganhou consistência para isso, porque a gente já pratica isso, né?
E o que tem também nos conectado muito com nessa interação com fora e dentro, né? A gente tem aí são atendimentos individuais, ou até pode ter um grupo que queira esse atendimento, né? Mas aí são os trabalhos das pessoas que vivem aqui. Então, tanto online como presencial, aquela pessoa pode viver uma experiência com essas técnicas, essas terapias, essas dinâmicas, essas criações que as pessoas que moram aqui desenvolvem, que vai passar desde vários tipos de massagem, a leitura de tarô, a um processo com a técnica Alexander, com o Feldenkrais, a processos criativos, e por aí vai. E é sempre atualizado, então não é uma coisa que a gente tem fixo. Então, dependendo de quando a pessoa vem, ela vai ficar a par de tudo que está acontecendo, para poder tanto participar das coisas abertas ao coletivo, como poder se colocar para fazer alguma prática individual, né? Ou de um pequeno grupo, ou de um casal. A Pamela pergunta, né, se tem um link para hospedagem. Olha, nessa hospedagem que a gente está fazendo aqui no Muda, tem no site do muda.arte.br e tem lá a hospedagem. Aí lá tem as informações da hospedagem. E aí, tanto diária, como semanal, como mensal. E, e aí, isso, da mesma maneira que alguém pode estar aqui morando na vila, e ela pode estar naquele seu momento que ela está ali na sua própria experiência, nas suas questões, ninguém vai achar que ela é uma individualista, porque ela está ali vivendo os processos dela e a vila continua. Então, a pessoa pode vir aqui para viver, né, mais próximo da natureza, mais em contato com esse ambiente e participar ou não dessas vivências abertas, e participar ou não dos almoços coletivos. Então, eu sinto que, assim, o mais importante de tudo isso é a gente vir para essa responsabilidade do qual a gente não foi preparada para viver. Com a nossa educação e com a nossa formação, nós fomos preparados para sermos irresponsáveis. Porque a irresponsabilidade, ela é muito lucrativa. Ela move o mercado. Na irresponsabilidade, a gente pode ter desde uma governância ali, te dando as leis, até chamar alguém para ser mediador de conflitos, os advogados, e a gente também tem muitos produtos que a gente pode vender e oferecer para irresponsabilidades, terapêuticos, para lidar com essa existência irresponsável que a gente foi criada para viver. Então, o que seria ser irresponsável? Seria você ficar presa no seu conflito, logo tem um problema, você não consegue olhar para o problema porque você tem um conflito. E esse conflito vai te trazer preocupação, vai te trazer talvez culpa, talvez vai te trazer uma necessidade de acusação, de encontrar quem é o culpado do conflito que eu estou vivendo, ou vai te trazer também, que é bastante lucrativo, a não quero olhar para isso, então quero ou me anestesiar, então também toda a indústria farmacêuticas e as terapias que nos apoiam nisso, também é muito lucrativa, não quero olhar para isso, ou também todos os conteúdos que nos que pode nos trazer desde distrações até novos conhecimentos, né? Mas tudo isso para reforçar o lugar fixo que eu estou. Então, funciona muito a irresponsabilidade. E a irresponsabilidade é irresponsável se acreditar
sendo um centro de uma rede distribuída e descentralizada que a vida é. A vida é totalmente distribuída e descentralizada. Ela é um movimento dinâmico de transmutação contínua. Ela é assim, acontece um movimento ali, vem em ondas e traz o efeito aqui. Eu falo uma coisa, aquilo vai em ondas e chega e atua, sei lá onde. Então, não existe nada isolado, não existe nada que eu possa fazer que não afete nada e a ninguém. Não existe nada que acontece que não me afete. Então, o tempo todo, a gente vive a existência em afetos, em afetar e ser afetado, nessa rede contínua de movimento. Quando eu acredito num isolamento, quando eu acredito em alguma coisa que eu posso fazer, que ninguém tem nada a ver com isso, porque eu pago as minhas contas e eu faço o que eu quiser, é uma grande ilusão, é um grande auto-engano, porque aquilo que você fizer vai sair pela sua urina, vai chegar no lençol freático e todo mundo vai beber o que você fez. Então, não tem como eu fazer alguma coisa acreditando no centro, que é, que é para o meu bem, centralizado em mim. Isso chama irresponsabilidade. Então, o centro, a força do centro, a força egóica, a força da minha dor, do meu sofrimento, do meu conflito, que vai necessariamente afetar a rede como um todo, a gente aprendeu a olhar isso de uma maneira irresponsável, que é alimente esse conflito, dê sentido a esse conflito. Cuide desse conflito sem perder o conflito, porque se você perder o conflito, o sistema não vai funcionar. Faça alguma coisa positiva para o mundo com o seu conflito. Quer dizer, o conflito, que é um centro, se eu tenho um conflito, eu tenho um centro ali, centralizei algo que é fluido, descentralizado, logo é uma posição de irresponsabilidade. Então, para eu ser responsável, eu preciso conseguir lidar com o problema e não ficar presa no conflito, que vai gerar e criar cada vez mais conflito. Preciso conseguir olhar para o problema. Vamos olhar para o problema, vamos ser responsável. Ai, não consigo, me dói. Pronto, olha lá. Vai para a turma dos doentes que não conseguem olhar para o problema. Ai, não consigo, eu estou cheio de preocupação. Ah, está preocupada? Tá bom. Tá, não podemos contar também que essa aqui está preocupada com as coisas. Vai para a turma dos responsáveis. Ah, é porque é minha culpa. Ah, tá bom. Fica fora, então, dos responsáveis. Ah, porque a culpa é do outro, o outro que. Então, tá, quem sobrou aqui para poder olhar para o problema, né? Para a gente poder sentar, fazer uma roda, pôr uma fogueira ali, tomar um vinho, e vamos conversar sobre o problema? Não sobra ninguém. E está cada um na sua dor, cada um na sua ilusão conflituosa. Então, a gente ganhando, né, se reconhecendo que somos formadas, educadas para sermos apegadas ao conflito, e o conflito me dá um centro, e eu acredito no centro, eu acredito num eu, acredito na minha identidade, na minha personalidade, então é muito bom ter um centro. Pronto, está feito esse bando de irresponsáveis que vai precisar de um governante, das leis, e a gente sai da experiência da vida, né? Sai da experiência da existência. Então, a ousadia desse processo comunitário, dessas vilas em rede, a ousadia é não ter dogma, não ter líder, não ter um fechamento, não ficar se distraindo nos conflitos entre os participantes, não ficar fechando no seu conflito, eu comigo mesmo, atravessar tudo isso, olhar tudo isso, ser responsável, vamos olhar para tudo isso, olhar tudo isso para então entrar no campo da responsabilidade. Agora nós vamos olhar para um problema em grupo, que aí é uma bênção. Muitas visões olhando para um problema. Agora, se eu estou em conflito, não dá para olhar para o problema em grupo, porque aí vai virar guerra. Então, a gente está tendo problemas mundiais,
problemas seríssimos, de todas as ordens, problemas sociais enormes, mas a gente nunca vai conseguir sentar e olhar para esses problemas se a gente partir do conflito, porque o conflito é um centro. Então, é como se a percepção do outro ameaçasse a minha percepção. E, de novo, eu vou ser essa pessoa que não sou escutada, que sou abandonada, que não tem importância, que não existo. Não é sobre isso a vida. Não é sobre a gente criou um abandono e aí todos os problemas e agora a gente manifesta, mas a vida não é sobre isso. Não é sobre a minha existência. A vida é sobre a existência de todas as manifestações, todas as manifestações. E se a minha for privilegiada, eu estou criando uma comparação, uma competição com a outra vida que também tem que ser privilegiada. E aí, se todas as vidas são privilegiadas, nenhuma é privilegiada. Porque todas são. E todas as vidas são privilegiadas pela manifestação da vida. Porque todas elas têm coração pulsando, as vidas humanas têm respiração, essa troca contínua acontecendo, tem manifestações cósmicas, né? Que é assim, a vida se manifestando através de nós. E não a gente vendo o que a gente faz para essa vida. Então, descentraliza, tira o ser humano do centro, tira o ego do centro, tira o conflito do centro, e aí finalmente a gente pode viver num problema cotidiano que chama vida, nesse ciclo, num ciclo contínuo que compõe uma eternidade, num agora contínuo que compõe uma eternidade. E a eternidade, para ela existir, ela precisa de ciclos. Se a eternidade ela é paradona, não tem ciclo, não tem nada, ela não existe, ela está ali. Então, para existir, ela precisa desse ciclo contínuo. E o ciclo contínuo chama vida. Porque ela paradona, maravilhosa, absoluta, chama morte ali, morte. Está ali, lindamente vivendo a morte. Mas como toda morte gera vida, é inevitável que essa maravilhosa estabilidade da morte, é inevitável que ela gere vida. E a vida é esse problema cotidiano. Aonde está o conflito? Invenção. Pura invenção mercantil, financiada, lucrativa, ilusória. E aí chega uma hora que a gente fala, não, não vou mais participar dessa brincadeira, desse jogo ilusório. Eu vou continuar participando da ilusão da vida, porque essa vida ela tem uma característica da ilusão, porque as coisas aparecem de uma maneira que elas não são exatamente como elas aparentam. Então é um jogo de ilusão de ótica, de percepções essa vida. Então eu quero escolher qual. Não vamos escapar da ilusão, porque é a maneira que essa vida acontece. Mas eu não quero me auto-enganar que a ilusão é a lucidez. A lucidez é perceber que a ilusão é ilusão. Vejo um arco-íris no céu e eu sou lúcida quando eu sei que aqui não é um arco-íris, que é um reflexo. Eu estou na ilusão se eu fico correndo atrás do arco-íris para poder pegar um pote de moedas de ouro que está na base do arco-íris. Aí a minha vida é toda uma ilusão, correr atrás do pote de ouro, porque eu acredito que aquele arco-íris é dessa maneira. E ele é dessa maneira porque ele aponta o pote de ouro. E aí eu estou iludida na ilusão, mas eu posso estar lúcida na ilusão. Olha que ilusão maravilhosa, né? A manifestação da vida dessa maneira, dessas matérias, dessas aparências. Olha que ilusão maravilhosa que é a experiência dessa vida. Então, amores, é sobre isso, é sobre esse transbordamento de uma experiência
que estamos aqui nos dedicando a isso, por isso que acaba, não é nenhum talento especial, mas é assim, quando você se coloca a se dedicar a sua vida a, a sair da ilusão, a ter lucidez na ilusão, e se está se dedicando àquilo, aquilo começa a ficar concreto, palpável, possível. Mas a gente não tem tempo para se dedicar a isso, então a gente fica se dedicando no corre do cotidiano da vida, e aí é bom quando alguém vai lá e se dedica à, à lucidez na ilusão e poder compartilhar, porque você fala, que bom, já tem alguém se dedicando a isso, e aí eu posso fazer parte, né, dessa experiência e da minha maneira aqui, onde eu estou, na minha vida, viver essa experiência também, do despertar para reconhecer a ilusão. A gente não está despertando para viver no mundo sem ilusão. Despertar a capacidade de ver a ilusão como ilusão. Talvez seja o passo mais impactante na nossa experiência de vida. Porque a gente está tão centralizado que eu tenho uma dor, eu tenho um problema, eu tenho um conflito enorme porque eu tenho contas para pagar. Não, você não tem um conflito enorme, você tem um problema. Você tem dinheiro para pagar essa conta que você se comprometeu? Isso é um problema, isso não é um conflito. E aí vamos olhar para esse problema mais amplo, e de repente, deste problema, você reorganiza a sua vida inteira, você repensa a sua vida inteira. Agora, se você estiver no conflito, você vai falar sobre a sua culpa, você vai acusar o outro, porque o outro te custa, ou a culpa que você não é boa o suficiente para os seus compromissos, ou e por aí vai, né? E isso já vai encaixar logo no seu conflito de solidão, de abandono, de rejeição. Quer dizer, um probleminha tão possível de ser olhado te, te engole de conflitos e você não consegue nem olhar para o problema, e o problema vai ficando. E aí a conta vai aumentando, e aí os juros vai correndo. Então, quer dizer, custa caro acreditar na ilusão, custa caro. Por isso que o sistema capitalista adora a ilusão, porque custa caro, né? Então, é isso, acho que é isso que eu queria vir aqui nesse ainda início de 2024, nesse ano, para mim 2023 foi um ano ponte, porque a gente veio de uma experiência inimaginável, que foi a pandemia, e a gente está indo por uma experiência impensável. E 2023 foi esse ano ponte. E agora chegou o impensável. Talvez essa conversa já seja uma conversa impensável. Não é uma tragédia o impensável. Pode ser uma grande maravilha o impensável. Então, não é gente, se prepara para o impensável. Não é o impensável. Como a pandemia para algumas pessoas não foi uma tragédia. Mesmo para quem morreu na pandemia, para algumas não foi uma tragédia. Mesmo para quem perdeu uma pessoa muito querida na pandemia, não foi uma tragédia. Mas para outras foi uma tragédia. Mesmo que você não tenha sido afetado tão diretamente assim. Mas não estamos competindo ou comparando. O que aconteceu é que foi inimaginável e a gente está o tempo todo se preparando para o imaginável e ninguém se preparou para o inimaginável e pegou todo mundo de surpresa. Aí tem um ano ponte para ver se a gente conseguiu aprender que não é sobre controle e garantia, porque chegamos agora no impensável. Não temos ideia do que vai acontecer.
em 2024. E se temos, provavelmente você está iludida. Mas seja lá o que for, o que vai acontecer é uma grande ilusão. E se eu consigo perceber a ilusão do acontecimento, eu consigo desfrutar como eu desfruto de um arco-íris, como eu desfruto de uma paisagem, como eu desfruto de de ter vivido uma experiência assim que eu ganhei de um telefonema com uma notícia muito boa, né? Ou de algo que eu ganhei um prêmio, linda ilusão, mas é uma ilusão que funciona, né? Como a ilusão toda da vida funciona. Agora, se eu sei que é uma ilusão, é muito diferente eu ganhar um prêmio, desfrutar plenamente daquilo, sabendo que é uma ilusão, do que eu ganhar um prêmio e acreditar naquilo e agora começar a sofrer. Ai, será que vão achar que eu sou uma farsa e não devia ter ganhado? Ou quando é o próximo? Ou será que agora é o. Enfim, ou estão achando que eu não merecia? Eu vou entrar no sofrimento. O, o, o conflito não vai nos abandonar se a gente não abandonar ele, porque ele é construído para nos acompanhar em tudo. Sendo assim, temos a opção de abandonar o conflito. É opcional, porque ele não é construído, ele não é uma manifestação da vida, então isso é opcional. Agora, o problema não é opcional, o problema é problemática, é vida, é movimento, é percepção, né? Não é opcional. E ver o problema, lidar com o problema sem conflito é responsabilidade, é responsável, te dá uma sensação de estou junto, eu estou à altura do problema, eu estou à altura do acontecimento. Eu não estou sendo engolida pelo acontecimento, eu estou junto com ele, eu estou surfando nele. E aí ele vai ter seu ciclo, mas esse ciclo todo, enquanto eu estou junto com ele, ele não foi em vão, né? Ele não precisa ficar retornando continuamente, porque eu não estou nunca olhando realmente para ele, né? Então ele finaliza e vai abrindo o impensável. Então, que a gente esteja preparada para esse impensável, que não tem nada a ver com controle, nada a ver com garantia, mas tem a ver com lucidez na ilusão que a vida é. Uma boa lucidez com a ilusão que a vida é. E aí estamos juntos. Então, está aqui, a casa está aberta, às vezes online, às vezes sempre presencial para quem puder. E Fabiano quer. Ah, Fabiano está aqui, então, falando. Nosso próximo movimento aberto, nesses movimentos que a gente faz com tema, né? E que é a nossa sustentação aqui também de toda a nossa estrutura. Vai acontecer agora no Carnaval. Quinta-feira as pessoas chegam para ter uma roda ali de conversas profundas, uma apresentação a conversas profundas, que é um ambiente onde a gente não conversa intelectualmente, é uma conversa sem edição, sem eu ficar editando o que é que eu quero que as pessoas venham de mim, o que é que eu, né? Aí, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, a gente tem 3 vivências, na verdade, mais do que 3 vivências, né? Mas de manhãzinha a gente vai ter uma meditação opcional, tudo é opcional, na verdade. Mas tem essa meditação, depois tem uma vivência, não sei a ordem aqui, eu não tenho na cabeça, mas uma vivência com Danilo, uma vivência com o Fabiano e uma vivência comigo, de coisas que a gente já está aqui toda semana desenvolvendo. E aí, o Danilo, além dele, o Thiago vai estar junto, o Fabiano, na vivência dele, a Thaís vai estar junto, e na minha vivência, a gente vai falar sobre numerologia. Então, eu vou ensinar a fazer numerologia e a gente vai juntos perceber. Então, os números todos vão estar juntos com a gente.
a gente vai perceber como é que os números nos inspiram e nos abrem percepções. E os números é uma coisa assim impactante, porque os números são infinitos. Então, cada número em si é infinito. É uma coisa de louco, né? Pensar como é que a gente levou um susto e mandou parar tudo o dia que a gente ouviu na escola que os números são infinitos. Então, eu pego um número, a vibração dele é infinita. O que é o número 1? É infinita a possibilidade que ele vibra, sem deixar de ser o 1. O número 2 é infinito. Entre o 1 e o 2 é infinita a possibilidade de existir números. Então, não deixa, é uma mágica, né? Não deixa de ser aquele número, aquela vibração, aquela forma, aquela imagem, aquela percepção, e é infinito. Então, é um campo que a gente começa a ter uma experiência concreta que a vida é um campo de criação e não um campo de compromissos, de regras e de coisas a serem alcançadas, né? De objetivos a serem alcançados. Então, a gente vai fazer isso, essas vivências, com muito corpo, com muitas dinâmicas que vão se complementando, que vai enriquecendo, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Aí, depois dessas dinâmicas todas, vem o fechamento na quarta de manhã, para poder fazer viver a conversa profunda. Então, tá aí, tá aberto. A gente tem um custo para a sustentação de tudo, mas a gente também é bastante flexível com isso. Ninguém deixa de fazer por causa de dinheiro. A gente tem uma flexibilidade na contribuição, né? E então é isso. Eu vou anunciar ali o conflito para que te quero e vamos aprofundando nesse assunto. E de tanto em tanto a gente volta aqui assim, né, nessa abertura. Alguém quer trazer alguma coisa? Quer perguntar algo? Tudo bem? Estamos bem? Kátia, eu vi que seu microfone está aberto, mas não dá para te ouvir. Ah, então agora estão me escutando. Sim, agora sim. Ah, tirei meu fone, então. Estava escutando, mas não dá para vocês me ouvirem. Não, só vim aqui dizer como é bom te escutar de novo, né? Fazia um bom tempo que eu não te escutava aqui, né? Muito bom. Sempre acompanho vocês ali nas redes, né? Ou mesmo no Já grupo. teve aqui presente, né? Já estive e com muita vontade de voltar mesmo. Preciso realmente só me planejar, porque é bem Que tal? distante, né? Porque ela está lá no Maranhão, nessa terra maravilhosa, estou louca para ir para aí. É, então venha, venha mesmo, que é muito bom. Mas é isso para falar que como é bom te escutar de novo, Ana. Muito bom mesmo. Obrigada. Grata pela escuta, querida. E por toda essa rede aqui que realmente em nenhum momento a gente está fugindo dela, né? Tá todo mundo aí, junto e misturado. Então vamos, bom final de semana para todas nós. Um beijo grande e Até, até gente. muito breve. Beijo. Tchau, Beijo. obrigada, Ana. Tchau, gente. Bom final de semana.